E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, ótima semana, torcedores de outros clubes, sempre aqui presentes. Vamos lá, estamos começando a semana. Estou gravando vídeo de madrugada, para variar. Começando a semana com esse comentando comentários, então se você já sabe, né? Se tiver alguma notícia muito importante do São Paulo na manhã dessa segunda-feira, você só vai ver no vídeo da noite. Porque às 7h45 da noite a gente volta, porque hoje tem um Joga Fácil, lá o programa que eu faço no SBT. Então, segunda e quarta-feira, você sabe, o vídeo entra um pouquinho mais cedo. E a gente faz o Comentando Comentários para aproximar mais você, né, amigos do canal, para a gente dividir essa parceria aqui de tanta gente aqui que prestigia o trabalho, que dá uma força no trabalho da gente. Então, é uma maneira da gente homenagear os amigos do canal com comentário, que respondem, que comentam, que falam do São Paulo, que discordam da minha opinião, que concordam, que pensam de uma maneira diferente, que dão outras ideias. Então, toda segunda-feira, depois dos jogos do São Paulo, a gente faz isso sempre com o patrocínio da sportsbets.io, a casa de apostas que aposta no São Paulo e aposta neste canal também. E a gente vai fazer hoje, porque teve todo tipo de comentário, né? A torcida do São Paulo tá bem contente e empolgada, né? Porque assim, aí eu tava conversando com um amigo palmeirense, ele falou assim, já começou a soberba da torcida do São Paulo. Eu falei, soberba, a gente não pode ganhar e ficar feliz, a gente não pode comemorar. Ele falou, não, eu tô brincando, é que eu preferia ver vocês São Paulinos tristes, agora vocês estão contentes e tal. Eu preferia ver vocês na draga, não sei o que. Eu falei, o São Paulo incomoda, o São Paulino feliz incomoda. Mas ao mesmo tempo eu fico muito contente de ver os amigos, os torcedores dos clubes, quando o São Paulo ganha, que vem assistir o vídeo do pós-jogo e fala, pô, que legal ver o Barolo feliz e tal. E eu fico feliz pra caramba com isso. E lógico, vários torcedores do São Paulo também que gostam de me ver feliz, porque a gente já passou tanta raiva junto aqui nesse canal, né? A gente sabe. E eu acho que essa é a melhor fase do São Paulo desde que eu criei o canal. Já faz uns 4, 5 anos, eu nem lembro direito quando eu criei o canal. E acho que faz 5, foi 2017. Acho que é a melhor fase do São Paulo, né? Pelo menos uma sequência de jogos bons, assim. A gente teve outros momentos bons, mas eu acho que essa sequência, depois de tanto sofrimento... E eu tava até pensando o seguinte, não é nem pela fase... só pela fase boa, né? A invencibilidade e tal. É porque a situação estava muito ruim, pouquíssimo tempo atrás, né? Então a chegada do Dorival deu uma virada. Aliás, eu vou deixar na janelinha a coletiva do Dorival, né? Ele falando de seleção brasileira, que ele foi perguntado, só faltava essa, né? O Dorival ir para a seleção brasileira. Vou deixar na janelinha para você conferir, tá? Vamos lá, vamos para o primeiro comentário do Lucas Henrique. Muita gente falou do Gabriel Neves, falou do Dorival, falou do TT, que eu brinquei lá do TT, né? E teve gente que foi lá comentar no vídeo que eu só reclamo, que eu reclamo quando ganha. Aí teve um que eu não aguentei, eu respondi, já tomou o TT? Já tomou o TTzinho pra dormir tomar o leitinho quentinho? É assim mesmo, gente. E você sabe que teve gente, porque eu falei no vídeo, né? Eu falei, a torcida modinha, né? Que mais uma vez lotou o Morumbi, né? A maior média de público do Campeonato Brasileiro. E teve um cara que achou que eu tava chamando a torcida do São Paulo de modinha mesmo. Não entendeu que eu tava sendo irônico. Era uma ironia. Que eu falei, modinha. Que modinha? A gente fala aqui todo jogo, todo vídeo. Como a torcida do São Paulo tem carregado esse time nas costas. Eu falei, amigo, ironia, tá me ironizando. Mas vamos lá. Lucas Henrique. O Gabriel Neves é um jogador que joga com muita intensidade sempre. Arrisca o bote, arrisca passe diferente, não tem medo de tentar uma jogada, seja defensiva ou ofensiva. O esquema de jogo do Rogério Ceni era sempre tentar fazer passes simples, para trás. A maldita marcação com o olho, e eu acredito que seja por isso que ele nunca era escalado e às vezes nem relacionado, mesmo em jogos que o limite de estrangeiros não havia estourado. O Lucas, eu não sei, eu acho que mas não seria lógico um treinador não gostar de um jogador que tem um passe diferente, né? Que tem, porque o Gabi, ele pode fazer esse passe lateral. Aliás, eu e você também podemos fazer esse passe que toca para trás. Eu acho que era birra pessoal ou birra do o Rogério Ceni. Não gosta. O Rogério Ceni tem alguns jogadores que ele não gosta, não só de características. Ele não gosta do cara e o cara não joga com ele. Eu não consigo entender o Gabriel Neves não ter jogado. Tava aí esse tempo todo. Teve lesão, né? Se lesionou. Mas muita gente me perguntou, muita gente concordou comigo no vídeo, falou, pô, não entendo como é que o cara desse não jogava. Ele é um cara diferente, no time de São Paulo ele é um cara diferente. JP Portaro.
Cara, estava olhando a tabela de classificação e percebi uma coisa que pode ser preocupante, queria saber sua opinião. Dos 8 jogos do São Paulo até aqui, enfrentamos todos os times que estão em 15º para baixo, tabela antes dos jogos de domingo. Os únicos 2 jogos que não foram com esses times perto da zona de rebaixamento foram uma derrota para o Botafogo e um empate contra o Fortaleza. Será que vamos conseguir manter nessa pegada contra os times favoritos ao título? Ô, JP, muita gente já tinha comentado isso, que o São Paulo tinha enfrentado só adversário fraco e tal, mas eu tô analisando de uma outra forma, cara. Primeiro, não tem nenhum grande time, o Botafogo tá sendo uma exceção, né? E perdeu pro Goiás, né? Que o São Paulo venceu. Eu acho que como não tem nenhum time disparado melhor, muita gente estava falando do Fluminense, o Fluminense perdeu do Corinthians, o Fluminense já está 4 jogos sem ganhar. Eu acho que os times todos ainda vão oscilar muito, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque aí vai ter rodada de Sul-Americana, de Libertadores, de Copa do Brasil, vai ter time eliminado das 2 competições que vai ter mais tempo para treinar. Então, eu não vejo, eu acho que o São Paulo enfrentou um Vasco, por exemplo, que jogou muito bem, que fez um bom jogo. O Goiás, que a gente enfrentou, que tá lá embaixo na tabela, tava 4 jogos sem vencer. Ganhou do Botafogo, ganhou do Corinthians do Cuca, da época do Cuca. Eu acho que ainda é muito cedo para falar que o São Paulo vai disputar título brasileiro, como é cedo para falar como vai ser o desempenho do São Paulo contra esses times que estão mais na ponta da tabela. O que eu acho é que tem muita coisa para acontecer ainda. E a gente não tem tempo de treinar. O Dorival fez menos de 20 treinos desde que ele chegou, no mês que ele chegou. Então eu acho que a gente tem ainda tem um caminho para evoluir, entendeu? Não vai ficar só nesse jeito que o São Paulo joga. O Dorival até na própria entrevista coletiva falou, né? A gente não tem tempo de treinar, mostra vídeo, porque eu acho que tem coisa para evoluir. O Dorival falou assim, a gente tem coisa para melhorar, tem coisa para, né, que com a repetição, por exemplo, ele falou da bola parada, que o São Paulo sofreu na bola aérea contra o Goiás, né, tem sofrido. Ele falou que tem que ser repetição, ajuste de posicionamento. Então eu acho que não só o São Paulo, eu acho que os outros times ainda vão oscilar, subir e descer, porque tem muita competição rolando, né? Kaique 99, discordo sobre o Beraldo, não me passa a menor confiança. É que jogar ao lado do Arboleda é fácil. Alan Franco nem era para vestir a camisa do São Paulo. Marcos Paulo e Caio Paulista têm muita vontade, mas são muito ruins. Gabi é indiscutível em campo, monstro. Luciano e Caleri mais uma vez vão ter que pagar o lanche pro time. E mais uma vez, como sempre, Nestor não fez a menor falta. Esse Nestor não fez a menor falta, ele colocou em letra maiúscula. Cara, eu acho que o Beraldo é um jogador diferente, Kaique. Eu acho que ele é um jogador diferente. Eu acho que você pode achar que ele não passa segurança. Para mim, o Alan Franco não passa segurança nenhuma. Mas o menino novo ainda, o Beraldo novo. E é claro, eu acho que jogar do lado do Arboleda é bom para qualquer zagueiro, porque o Arboleda tem uma solidez. O Arboleda é um dos líderes do time, né? Ele é um cara sólido, experiente, mas eu acho que o Beraldo passa, para mim, pelo menos, passa segurança. Eu acho que o Nestor é aquilo que a gente fala do Nestor, né? Só tem ele nessa função de segundo volante, por isso que ele joga todo jogo, só não joga quando ele tá estrupiado. O que eu gostaria de ver era um meia de ligação no time do São Paulo. Acho que o Dorival também, porque o Dorival não é o tipo de treinador que não gosta do meia de criação, ele gosta. No Flamengo ele tinha 2, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Wellington Frizarin. Caro Barolo, há muito tempo não víamos as coisas darem tão certo pro Tricolor. Vamos aproveitar essa boa fase e tomara que ela seja bem duradoura. Eu jurava que o São Paulo não conseguiria os 6 pontos, especificamente nesse jogo e naquele contra o Vasco. Foram 2 jogos bem difíceis, onde os adversários, apesar da fase em que estão, não deram vida fácil pro Tricolor. Seguimos. O São Paulo jogou contra o Vasco, venceu, contra o Cabelo venceu, contra o Goiás venceu. Na semana difícil de viagem para o Panamá, sem tempo de treinar, foram 3 jogos e 3 vitórias. Então, eu tô aproveitando pra caramba, tô curtindo pra caramba. Matheus Ferreira, o que eu tô mais gostando desse time é que ele não desiste nem se abate com gols sofridos, como acontecia nos últimos anos. Isso é trabalho do técnico. Aí ele colocou entre parênteses, vou falar baixinho, temos goleiro. Porque eu brinco, né, de falar baixinho, que a gente não fala que a gente tem goleiro, porque eu já ziquei tanto goleiro. Eu não, né? Os próprios perebinhas do gol. Mas a gente comentou isso, eu comentei isso, Matheus, nos 2 jogos contra o Vasco e contra o Goiás. O time toma o gol e vai pra cima e consegue. Contra o Vasco tomou um gol aos 38 minutos do segundo tempo, gol de empate. O time não se abalou, foi pra cima e fez mais 2. E contra o Goiás, o segundo tempo do São Paulo foi muito superior. Eu gostei muito do segundo tempo.
Sobre o goleiro eu vou continuar falando baixo. Diego Martimiano. Caio Paulista fez sua melhor partida pelo São Paulo. Se tivéssemos o lateral esquerdo pronto, poderíamos muito bem usar ele como ponta esquerda, porque ele tem um recurso do drible que poucos no elenco têm. Hoje, como lateral, ele funcionou mais como um ponta do que o horrível Marcos Paulo. Ô Diego, você sabe que muita gente comentou o que você comentou no vídeo, por isso que eu escolhi seu comentário. Muita gente falou bem do Caio Paulista e muita gente gostaria de vê-lo no ataque também. Eu acho que com a recuperação do Wellington, o Wellington fez a cirurgia no tornozelo, vocês lembram que ele torceu lá no Allianz Parque no jogo contra o Água Santa, fez a cirurgia, está na fase de transição. O Dorival falou que não tem previsão de volta de nenhum desses jogadores lesionados que fizeram cirurgia, mas eu acho que é uma opção, o Caio Paulista como atacante, né? Naquele jogo de defesa fechada, para jogar com mais velocidade, eu também acho. Eu também gostaria de, mas acho que o Dorival vai acabar usando. Se ele tiver o Wellington, ele vai acabar usando. É que não tem lateral, né? Wilson Menezes. Se o Tricolor tivesse como contratar 3 jogadores de nível nessa janela, ele ia chegar com tudo para ganhar um título de expressão neste ano. Estamos novamente na empolgação com o apoio da torcida, mas quando as competições afunilam, o negócio pega. Vamos continuar torcendo. Wilson, você sabe que as pessoas falam sobre contratações, essa janela, que essa janela de transferência pode também alterar o desenrolar dos campeonatos, né? Porque, por exemplo, você pega um time aí que está entrosadinho, você tira 2 peças, compromete. Você pega um time que está mais ou menos, você traz 2 peças, o time cresce. Então, na minha opinião, tá, gente? Além de ter dos desdobramentos que vão acontecendo nos campeonatos, por exemplo, essa semana a gente vai ter 8 times eliminados da Copa do Brasil. Então esses times já vão ter uma competição a menos, mas e vão descansar mais. Além disso, além do calendário, tem essa questão da janela. Essa janela vai ser importantíssima. Eu, sinceramente, não tenho muita esperança. Eu acho que o Dorival sempre fala que o São Paulo, os diretores lá estão ligados no mercado, mas esse é o meu medo, né? Que a gente sabe que esses caras contratam aí, né? Sérgio Oliveira, ajustar o time limitado e fazer todo o elenco jogar com a mesma característica é muito importante. Dorival faz gestão de elenco como poucos no Brasil. Sérgio, olha só. O Dorival, na entrevista coletiva, que eu vou deixar na janelinha para vocês assistirem, ele fala o seguinte, que quando ele falou para todos os jogadores, ele falou assim, todos vão jogar. Então eu vou dar, com exceção, ele falou assim, com exceção de um outro que ainda não tiveram muitas oportunidades, por exemplo, o Mendes, né, não teve tantas oportunidades assim. Mas ele falou, todos vão jogar. Eu concordo com você. Para mim, além da parte tática, de tudo do que o Dorival faz, essa gestão de grupo tem sido fundamental. Porque ele está conseguindo arrancar dos mesmos jogadores do Rogério Ceni, sem contratação nenhuma, com o mesmo calendário que o Rogério Ceni disputava as competições, com o mesmo número de lesionados, ele está conseguindo fazer esses caras jogar. E eu acho que isso é muito, muito gestão de grupo. Concordo 100% com você. Leonardo Alves, sabe o Barolão? O São Paulo, como dizem especialistas, joga o futebol mais feio de se ver, porém que continue dessa forma, pois resultados estão surgindo. Eu não acho que joga tão feio assim. Outro ponto em questão aos gols sofridos, desde a ausência do Arboleda, estamos sofrendo alguns gols. Notória a importância dele no time. E por último, e não menos importante, parabéns ao basquete. Temos que valorizar esses caras. Estão fazendo a marca São Paulo ser marcante até no basquete. O São Paulo ganhou de Franca o primeiro jogo da final do NBB. Vou falar no vídeo da noite, dar mais destaque, tá? Dar mais informações. Quase terminando aqui, gente, ó. Se fosse o Rogério Ceni e Felipe Alves, o resultado hoje seria São Paulo 0, Goiás 3. Na coletiva, ouviríamos o Rogério dizer que o time estava bem até o minuto X e que o primeiro gol do Goiás, blá, 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 blá. O fato está mais do que provado que RC como treinador é prepotente, nojento e arrogante. Não é possível que todos que falam que é ruim trabalhar com ele estejam errados. A verdade está aí. Cara, eu só não vou usar o termo nojento, mas eu entendi o que você quis dizer assim, de arrogante, prepotente. Eu acho que, como a gente falou aqui, como o Leonardo falou, é gestão de grupo. O Rogério é péssimo para gerir grupo. Desde que era jogador, ele não era difícil se relacionar com ele como jogador. Como treinador, então, ele tem essa dificuldade. Ele teve essa dificuldade por onde ele passou. E ainda mais você pega um elenco mais de jogador mais rodado, assim, tem muita dificuldade. Eu acho que para mim o Rogério Ceni é fraco como treinador e não sabe, gestão de grupo é zero, né? Luan Guimarães pergunta: Barolo, no jogo contra o Porto Cabelo, você participou da narração no SBT Esportes e teve um formato mais irônico e bastante descontraído e informativo. Assim como algumas emissoras, você acha que esse formato de narração será um modelo daqui para frente? Luan, sinceramente, cara, eu acho assim,
a partir de agora, já tá tendo, né? Espaço para todo tipo de transmissão. Você vê, por exemplo, nesse dia do jogo contra o Cabelo, a gente fez a transmissão lá no SBT Esportes desse jeito mais brincalhão, e na televisão aberta tava o teu José narrando e o Mauro Betti comentando da maneira tradicional. O que eu acho legal nesse tipo de transmissão, assim, é que você dá opção, né? Então, por exemplo, se você não quer ver o estilo tradicional, da narração tradicional, você põe lá. E hoje, todo mundo tem segunda tela, né? Você assiste o jogo com o celular na mão, você assiste, que nem eu assisto aqui, 3 telas, com o computador ligado, com o tablet, você assiste. Então, eu acho que é mais opção. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, de todo o coração. Eu brinquei mais na tela transmissão, me senti, porque são amigos, né, que estão ali, mas porque o jogo não era tão importante assim. Eu não sei se eu conseguiria brincar, ser descontraído, se eu tivesse nervoso, se fosse uma final de campeonato, porque eu sou desequilibrado, totalmente desequilibrado. Como era um jogo contra o Cabelo, o São Paulo fez o gol ali no primeiro tempo, deu uma tranquilizada, né? Era um jogo importante, mas não era um jogo assim decisivo. Então, imagina assim, um clássico, numa final de campeonato, numa semifinal. Eu não sei se eu ia ter essa postura tão descontraída assim. Mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. O Casimiro tá aí para provar isso, transmitir uma Copa do Mundo. Mas eu acho que o importante é ter as opções para você escolher, tá? E para encerrar, olha aqui. O meu amigo falou da soberba do São Paulo. Olha o Felipe Alves aqui. Barolão, depois dessa vitória só vou dizer uma coisa. City pode esperar que a sua hora vai chegar. E deu risada aqui brincando. Eu acho que não tem nada de arrogância, não tem nada de soberba, não tem nada disso. Tem uma torcida sofrida, uma torcida que tá apanhando tanto aí, que tá sofrendo tanto com o time há pelo mais de 10 anos e que agora vive um bom momento. Tá todo mundo dorivalizado, que é o Dorival, o Genial Júnior, e a gente tem que aproveitar, gente, tem que aproveitar. Eu falo isso como torcedor. Eu tô feliz como torcedor. Tava sábado passado contra o Vasco, saí do Morumbi feliz da vida. Tava contra o Goiás, pô, gol aos 46, pô, de viradas. É legal pra caramba, a gente curte como torcedor. Eu gosto muito de uma palavra que tem alguns treinadores que falam, né? Desfrutar, né? Eu lembro que eu tava muitos estrangeiros falam espanhóis, né? Eu tava quando eu fui jogar no Morumbi, que o Lugano jogou no meu time, o Lugano falou assim: desfrutem, vocês vão jogar no Morumbi, desfrutem. Então eu acho que a gente, como torcedor, tem o direito de desfrutar esse momento, sabe? De brincar, de falar eu coloquei até no título do vídeo, essa brincadeira do pode esperar, do City, é legal, vou colocar no título, porque é uma maneira é o torcedor São Paulino feliz, cara, a gente que gosta de futebol, a gente que viu esse time gigantesco, a gente que conquistou tudo, acho que não tem nada a ver com soberba, com arrogância. E lá atrás, a história do soberano, eu acho que não subiu na cabeça do torcedor do São Paulo, subiu na cabeça de alguns dirigentes incompetentes. E isso subiu. Essa arrogância de achar que tá tudo bem, que o clube é perfeito, que não tem problema. E aí o São Paulo foi decaindo. Porque o torcedor é igual. O torcedor do Palmeiras nessa fase, você pode falar que é soberbo, arrogante. Não é. Tá comemorando uma fase boa. Porque o Palmeiras também sofreu pra caramba. O Flamengo do Jorge Jesus lá, você achava o flamenguista arrogante? Porque não sei. Não, tava comemorando, porque os caras estavam ganhando tudo. Torcedor de futebol é assim, gente. E o legal é isso, né? A gente tem. Como o futebol você vive de altos e baixos nos clubes brasileiros que são pessimamente administrados, você tem esse momento. A gente passou essa fase que o São Paulo está vivendo, já está durando muitos anos. E agora a gente está no momento. Eu vou curtir, vou aproveitar, vou continuar aproveitando. Nem por isso a gente vai deixar de cobrar, nem por isso a gente vai deixar de ver o que está errado, nem por isso a gente vai ficar de olho nas ações da diretoria, mas vamos aproveitar o bom momento. O São Paulo está em terceiro lugar depois da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Tem uma grande chance de se classificar na quinta-feira contra o Sport e de ser o primeiro do grupo na Sul-Americana. Para quem um mês atrás estava sofrendo com o Rogério Ceni como treinador, a gente desesperado com medo de ser rebaixado, você acha que a gente não tem o direito de curtir? Tem direito, sim. Deixa aquele seu like de 3 dedos, se inscreva no canal se você não é inscrito, estamos quase chegando a 500 mil inscritos. Aquelas 2 camisas vão de presente para você quando a gente chegar, tá? Precisa ser inscrito no canal, deixar seu comentário, like sempre, não custa nada, é só você deixar seu like, contribua para o crescimento da mídia alternativa. Voltamos às 19h45, popularmente conhecido como 15 para as 8 da noite, porque hoje tem Joga Fácil. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, quero ter razão, quero ser campeão, e mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelas visualizações dos vídeos, pela sua inscrição, pelo seu like, muito obrigado, você
a nossa parceria aqui vai continuar, espero que cada vez mais feliz. Forte abraço, a gente se encontra à noite. Tchau, tchau.